Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que a paz de Jesus Cristo habite ricamente dentro do teu lar. Que haja alegria na tua família. Que o amor dos filhos aumente para com os pais e dos pais para com os filhos. Que o amor do marido aumente pela mulher e da mulher pelo marido. Que essa casa seja um lugar de muitas bênçãos, de muito favor de Deus, no nome de Jesus Cristo. E oramos agora, Senhor, para que haja salvação na vida de todos essa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e que toda essa casa possa servir ao Senhor. No nome de Jesus eu te abençoo, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família. Deus te abençoe, que alegria poder começar o dia aqui com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética na sua vida. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Você sabe que antigamente se falava do fio do bigode, pessoas que eram confiáveis para se fazer negócio. Deus, ele é confiável em tudo que ele diz. Você pode confiar em Deus, você deve confiar em Deus. Eu aprendi algumas coisas sobre isso e eu quero compartilhar com você. Deus quer ser confiado e quando você deixa a raiva e a murmuração tomarem conta da sua boca, das suas atitudes, você está dizendo que não confia totalmente no caráter de Deus? O povo de Israel, quando murmurou no deserto, eles estavam fazendo exatamente isso, descrendo de Deus. A murmuração é falta de fé, porque murmuramos quando as coisas não estão bem, mas Deus já prometeu que tudo vai ficar bem. Jesus, ele já nos deu a palavra que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa de Deus, não é uma palavra de homem. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. Maldito quem confia em outro homem, a Bíblia diz, pode se frustrar. Mas Deus nunca falha em nada que promete. Tudo que Deus me prometeu se cumpriu, absolutamente tudo. E tem coisas que estão ainda se cumprindo. Nós devemos confiar no caráter de Deus. Então você fica com raiva que as coisas não estão do seu jeito, que você gostaria que fosse de outro jeito, quando na verdade, sabe, vai acontecer do jeito de Deus, da maneira dele. Confia. Mesmo que você não entenda, mesmo que o diagnóstico diga o contrário, mesmo que tudo esteja contra você e que os homens tenham dito que é impossível você ter essa vitória, Deus prometeu, ele vai cumprir. É por isso que nós precisamos sempre investigar se foi Deus que falou. Porque se foi Deus que falou, vai acontecer. Independente da circunstância, independente, sabe, dos resultados, vai acontecer porque ele é Deus fiel. O prazer de Deus é ser confiado. As suas conversas devem revelar a sua confiança em Deus, a maneira como você fala. Você sabe que se uma pessoa ela nos desonra ou nos desrespeita pelo tom de voz dela, a gente já entende tudo. Quando a pessoa está de mau gosto, quando ela, sabe, não quer te ajudar, ela está ignorando você. Mas quando alguém
está ajudando você de coração, pelo tom de voz da pessoa, você já consegue ver que a pessoa está querendo ali lhe auxiliar, ela está querendo lhe dar um suporte. Bem, as nossas conversas, elas revelam se estamos confiando em Deus ou não. A maneira como nós estamos falando. Se você fala com esperança, se você fala com fé, se você fala acreditando que Deus vai fazer, que você acredita no caráter de Deus, que Ele nunca falhou com você, a sua maneira de falar expressa se realmente você acredita que Deus, Ele pode ser confiado. Então isso é importante, a maneira como nós falamos da nossa vida, das situações que temos para resolver, das pendências que precisamos lidar. E isso vai atrair bênçãos para a sua vida, a maneira como você fala. A mente de Deus é mais aguda do que a nossa. A memória de Deus é mais longa que a nossa. Os seus ombros são maiores. Ele nunca esquece nada. E Ele tem toda a estrutura, todo o poder, toda a capacidade de te abençoar e de realizar aquilo que te prometeu. Lembre-se, a diferença dominante das pessoas é em quem elas decidiram confiar. É isso que nos difere de um e de outro. Em quem você confia? Em quem você acredita? Não, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus vai agir. Bem, isso é confiar no caráter de Deus. Agora, a pessoa que não confia no caráter de Deus, ela está sempre falando de uma forma negativa. Ela está sempre murmurando. Ela está sempre dizendo que não vai dar certo. Bem, você não está colocando ingrediente no seu milagre. Não adianta você orar, e isso está certo, sabe? Mas para o milagre acontecer, são vários ingredientes. Um deles é a oração e o outro é você confiar no caráter de Deus. Então imagina uma pessoa que está fazendo um pão, fazendo um belo pão, tem que colocar farinha, tem que colocar fermento, tem que colocar açúcar. Ela está fazendo o pão, ela precisa dos ingredientes certos. Não adianta ela só colocar farinha na tigela. Por mais que ela queira, não vai, sabe? Não vai virar pão aquilo. Ela precisa colocar todos os ingredientes para virar pão. É necessário para você viver o milagre, você colocar os ingredientes certos. Então não basta só orar, você precisa também colocar confiança no caráter de Deus. Escreva aqui nos comentários: eu confio no caráter de Deus. O que Deus te disser, Ele vai cumprir. O que Deus te revelar, é assim que acontecerá, que sucederá. As palavras certas podem lhe dar a motivação e a energia necessária para acreditar no seu milagre. A maneira como nós falamos vai afetar nossa relação com Deus, mas vai afetar a nós também. A Bíblia diz em Provérbios 15, 23, o homem se alegra na resposta à sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. A maneira como você fala, do caráter de Deus, de como Deus tem cumprido as coisas na tua vida, de como Deus tem realizado as coisas na tua vida. É isso que vai trazer para você energia, para você continuar também. Então, é importante para o meu milagre colocar esse ingrediente de confiar no caráter de Deus, mas é importante isso estar nas minhas conversas também. Então, veja bem como você está compartilhando a sua esperança, a sua fé com as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas, em qualquer ciclo de conversa que você entrar, as pessoas vão estar falando coisas boas e coisas negativas. E aí você tem que estar testemunhando daquilo que você acredita e testemunhando do caráter de Deus. Vai acontecer porque Deus me prometeu. Vai acontecer porque Deus nunca me desamparou. Deus vai prover tudo o que eu preciso. Não vai faltar coisa alguma, nem para mim, nem para minha casa, nem para minha família. Deus sempre me guardou e vai continuar me guardando. Vai dar certo, tudo vai dar certo, porque o Senhor fala comigo e quando o Senhor fala comigo, Ele me respalda. Então a maneira como você fala do caráter de Deus, isso vai atrair bênçãos para a sua vida. As palavras de fé eliminam as dúvidas. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Milagres nascem
pelas nossas palavras. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A maneira como você fala vai trazer milagre para a sua vida ou não. A maneira como você fala, a maneira como você está expondo, a maneira como você, conversa, a maneira como você se comunica com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas próximas de você. Os milagres nascem pelas palavras. Milagres nascem pelas palavras. É por isso que você tem que falar como alguém que confia no caráter do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós estamos no reino de Deus, nós temos que ter uma cultura do reino. E a cultura do reino é: eu confio no meu Rei, eu confio no meu Senhor. Ele nunca falhou, Ele nunca me desapontou. Os homens falharam comigo, mas Deus jamais falhou comigo. Deus jamais vai falhar com você. Ele é fiel, Deus é fiel. Eu confio no caráter de Deus. A Bíblia diz: pode teu pai e tua mãe te desampararem, mas eu, o Senhor teu Deus, jamais te desampararei. As palavras de fé são sementes de saúde em todas as partes da nossa vida. Provérbios 12, 18, a língua do sábio é saúde. A língua do sábio é saúde. Como eu falo, eu estou também expressando o caráter de Deus. Então, quando eu digo para você que Deus falou comigo, eu estou expressando, o caráter de Deus. Deus, Ele fala. Deus se comunica. O caráter de Deus é fiel. Eu posso confiar. Quando a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele o fará, está falando de alguém que é confiável, alguém que eu posso realmente entregar o meu dia, entregar o meu problema e descansar que Deus cuidará de mim. A Bíblia diz: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor, aquele que é fiel, aquele que tem caráter, aquele que diz e que cumpre, que nunca diz um A sem querer chegar no Z, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que começa e termina, Ele é fiel. Eu confio no caráter de Deus. Deus não vai falhar contigo, jamais. Deus jamais vai falhar com qualquer um de vocês. Escreve aqui nos comentários: eu confio no caráter de Deus, Ele jamais falhará comigo. Deus jamais falhará com você, nunca falhará com você. Visualize Deus entrando na arena da sua vida. Ele está virando a maré em seu favor. Isaías capítulo 40, verso 4 e 5 diz assim: todo vale será levantado, e será abatido todo monte, todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado, a glória do Senhor se revelará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor o disse. Isso significa que se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, a coisa vai acontecer. Não me pergunte como. Eu não sei por onde Ele vai entrar, eu não sei quem Ele vai mexer, eu não sei como isso acontecerá, mas acontecerá. Acontecerá. E você precisa de ver a fúria do diabo quando alguém ouve a Deus. Você não tem noção da fúria do diabo quando alguém ouve a Deus? Eu recebi uma direção de Deus esses dias sobre algo. Você não tem ideia da fúria desse bicho contra mim? Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Guarde isso. Quando Deus fala algo com você, isso é muito poderoso. Confie na palavra que você recebeu de Deus. Eu não sei, já passou tantos anos. Será que Deus vai cumprir? Ei! Confie, tenha confiança no caráter de Deus. Aleluia! Eu quero profetizar algo para você. Amém? Você recebe? Tudo que Deus te prometeu vai cumprir. Tintim por tintim. Pingos e vírgulas.
do início ao fim, tudo que Deus te prometeu na palavra dele também vai se cumprir. Você crê? Então, se você crê, você vai compartilhar essa oração com 7 pessoas agora. Você vai mandar para teus amigos, parentes, pessoas próximas e abençoar a vida dessas pessoas. Porque Deus está falando com você. Amém? Deus está falando com você. Deus está falando com você. O Espírito de Deus está falando com você. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, quero lhe convidar. Domingo agora, amanhã, nós vamos ter um grande culto, onde eu estarei orando por toda pessoa que anda sentindo um peso espiritual, que sente que a vida dela está sobrecarregada. Eu quero lhe convidar a estar conosco nesse domingo. Eu estarei ministrando aqui em São Paulo, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, domingo 9 da manhã. Eu vou ministrar uma palavra sobre poder e autoridade no reino de Deus. Gente, vai ser incrível e eu convido você para estar junto com a gente, tá bom? E também segunda e terça, nós vamos ter um evento de batalha espiritual, onde eu vou mostrar para você por onde o inimigo está tirando a tua prosperidade, a tua alegria, roubando a tua paz, tua identidade. Tem guerras que precisam ser travadas no espiritual. Inclusive, tem uma série de situações que acontecem na vida de uma pessoa que é espiritual, mas ela não enxerga. Por isso eu quero mostrar para você nesse evento de batalha espiritual que nós vamos ter, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu convido você a estar junto conosco. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Se você quiser se tornar nosso aluno e participar desse evento, o link está aqui na descrição desse vídeo, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius07.com.br. Também hoje, às 10 horas da manhã, nós teremos programa em rede nacional pela Rede TV. E eu agradeço a todos os meus parceiros e intercessores que junto conosco estão nessa nobre missão. Tenho certeza que o nosso galardão, ele vem do Senhor. Ele nos recompensará por todo o esforço. Deus conhece o nosso esforço. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e vamos declarar vitória em todos os níveis. Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Pai, porque o Senhor está me ouvindo. Graças te dou porque o Senhor ouve o clamor de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse propósito. Estamos em oração, estamos em jejum e estamos acreditando a Deus que grandes coisas o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nada, Pai, ficará no nosso caminho, porque sabemos que o Senhor é maior. Sim, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no caráter de Deus e sabemos que tudo que Deus tem nos prometido, Ele irá cumprir. Seu caráter é fiel, sua fidelidade não falha. Senhor, libera do teu poder
sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E que seja quebrado todo tipo de influência do mal na vida dos filhos, no casamento. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão perturbadas, que estão cansadas, afadigadas. E no nome de Jesus, que essa pessoa receba um alívio do alto, que saia agora completamente todo o peso, toda a opressão espiritual e que venha sobre a vida dessa pessoa tempos de paz, que vitória de Deus entre agora na sua casa, vitória de Deus entre no seu trabalho, vitória de Deus entre agora em todos os seus planos, viagens, compromissos, vitória de Deus, que o Senhor guarde essa pessoa, que o Senhor a abençoe em tudo que ela fizer, Senhor, que ela prospere em tudo que ela colocar a mão, no nome de Jesus Cristo. E eu quebro agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que vem para procrastinar, tudo aquilo que vem para deprimir, tudo aquilo que vem para jogar essa pessoa na cama, e eu declaro em nome de Jesus, seja livre agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que todo tipo de opressão, de ataque espiritual na mente, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que toda rebeldia dentro dessa casa cesse, todo tipo de bate-boca, de discórdia, de conflitos, acabe nessa casa e que venha tempos, Senhor, de harmonia, venha tempos de cumplicidade, venha tempos, Senhor, de acerto dentro deste lar, dentro dessa casa. E eu peço Tua paz, Pai, eu peço Tua bênção e oro, Pai, para que o Senhor multiplique as bênçãos no caminho dessa pessoa. Ajude-a, Pai, a consertar aquilo que foi quebrado, aquilo, Senhor, que ela mesmo causou, que o Senhor possa colocar a mão e capacitá-la, fortalecê-la em o nome de Jesus. Desejar, eu quero declarar a palavra, vai se consertar totalmente em nome de Jesus. Amém e amém. Está liberada a palavra. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã vai ter um trechinho de um podcast incrível que eu tive com um grande amigo meu, pastor Josimar Fonseca. Que Deus abençoe a todos e depois de 18 horas estaremos também novamente aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e vitória em todos os níveis na tua vida. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total entrando na nossa casa, entrando nos nossos projetos, no nosso trabalho. Deus transformando nossa vida, trazendo salvação à nossa casa. Oramos, Pai, para que essa semana seja uma semana sobrenatural, uma semana de conquistas, uma semana de avanço, uma semana de crescimento, uma semana de boas oportunidades, uma semana onde seremos surpreendidos por Tua bondade, por Tuas promessas, pela Tua fidelidade, pelo Deus que trabalha em favor de nós. Também oramos por justiça, para que o Senhor faça justiça, Senhor, a toda injustiça, a toda inveja, a toda maldade, a toda obra do caçador. Oramos no nome de Jesus, para termos o livramento do Senhor, e que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija em todas as coisas, que sejamos conduzidos pelo Teu poder, pela Tua presença. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja abrindo caminhos para nós. Te pedimos, ó Deus, que aquilo que não imaginamos, que aquilo que não sonhamos, o Senhor possa realizar. Tu és o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que transforma a vida do homem. Por isso, Espírito Santo, te damos bem-vindo e colocamos tudo diante de Ti. E desde já declaramos, toda a nossa casa serve o Senhor. Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de bênçãos, de resposta na nossa vida. Ontem o Senhor me inspirou a liberar essa palavra sobre o povo. O Senhor me disse que a semana seria uma semana de resposta, e eu creio será uma semana de resposta para você, para mim.
onde o Senhor certamente irá abençoar o nosso caminho e irá trazer resposta das nossas orações, no nome de Jesus. Você que está chegando agora nessa oração, seja muito bem-vindo. E já comece praticando um princípio espiritual, o princípio da generosidade. Pega o link dessa oração e compartilha com 7 pessoas agora, porque você vai receber direção de Deus para a tua vida. Você vai ser abençoado aqui nessa oração, você acredita? Então faça isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e participe dessa grande família profética, essa família de fé, essa família que acredita nos dons espirituais, que acredita no poder e na ação do Espírito de Deus. Eu quero compartilhar com você um testemunho da Adalgisa, é o nome dela, e ela escreveu assim: Paz de Cristo, eu moro no Japão e venho há 12 anos sofrendo com zumbidos no ouvido. Já passei com médicos no Brasil e aqui e nada resolvia. Nos últimos meses estava muito difícil para dormir, pois os zumbidos eram fortes e perturbadores. Eu sentia zumbido todos os dias. Em uma das orações, o profeta falou sobre uma pessoa com zumbido e orou. Tomei posse naquela mesma noite. Não senti mais os zumbidos. Fui curada. Faz uma semana que não sinto mais nada. Louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Toda a honra e toda a glória a Deus. Muito obrigado. Olha só, 12 anos sofrendo com zumbido no ouvido ininterrupto. 12 anos. 12 anos. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Ele pode todas as coisas na tua vida. Coloca a tua fé nele. E eu sei que há pessoas que se curaram de doenças, mas elas têm muito medo de que a doença volte. Elas não querem mais ficar doentes. Você que está com esse medo ainda, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem que confiar no que Deus fez na tua vida. Você tem que acreditar no que Deus fez na tua vida. Se agarrar a Ele e todo esse medo vai ir embora. Não vai prosperar, não vai prevalecer na sua vida. Deus me deu uma palavra, 5 passos para vencer as guerras da vida. Preste atenção nisso, 5 passos para vencer as guerras da vida. Todos nós enfrentamos guerras. Jesus disse em João capítulo 16, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmos 40 está escrito, esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então eu creio que há momentos que nós temos que descansar em Deus, só que o descansar em Deus não é fazer nada. O descansar em Deus é praticar leis espirituais, é ter fé, é orar. E existem 5 passos para vencer essas guerras da vida. Primeiro, estar decidido a servir só a um Deus. Talvez você diga assim, mas isso é óbvio. Para algumas pessoas não. Algumas pessoas servem várias coisas e é tudo uma salada de fruta para elas. Elas misturam tudo. Elas misturam oração com meditação. Elas misturam a fé nisso, a fé naquele outro. Sabe, não é assim que você vai crescer espiritualmente. Se você ouvir todo mundo, você vai ficar perdido. Sabia disso? Quem ouve todo mundo fica perdido. E tem gente ouvindo todo mundo. Você tem que ouvir a Deus em primeiro lugar. E depois você tem que ouvir quem Deus colocou no seu caminho. E um detalhe, essas pessoas que Deus coloca no seu caminho, vê o resultado dessas pessoas. Porque hoje tem gente que está seguindo e que está ouvindo, pessoas que nunca construíram nada na vida. E elas têm uma ideia, elas têm uma teoria, elas têm uma conversa. Mas veja os resultados. Olha para a vida dessa pessoa, olha para a família dela. Olha para aquilo que realmente ela tem conquistado em Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala de falsos profetas, de falsos mestres. E a Bíblia diz que esses falsos profetas e falsos mestres enganariam
a muitas pessoas. Então, quando a pessoa ouve todo mundo, ela se perde, porque daqui a pouco ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que procede, o que não procede. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai confirmar as palavras de Deus, que vai confirmar o que é de Deus e o que não é de Deus. E um detalhe, nós temos acesso à palavra de Deus. Tudo que é pregado, nós podemos ir na palavra e verificar se é aquilo ali mesmo que está sendo pregado, se aquilo é relevante, se não é relevante, se é verdadeiro, se não é verdadeiro. Então, essa é a primeira decisão de uma pessoa que quer vencer as guerras da vida, aprender a servir um só Deus. Um só Deus, não é dois, não é três. Um só Deus. Não adianta você agarrar a palavra de Deus e você agarrar um monte de coisa fora da palavra que não está ajudando você em nada. Então nós temos que ter, sabe, uma fidelidade com a fé. O mundo espiritual não aceita traição. Isso você tem que entender, o mundo espiritual não aceita traição. Então você vai ter que decidir de que lado você está. Você quer a fé ou você quer outras coisas? E tudo que vem, tudo que fala em nome de Deus, você engole. Por isso que você anda com dor de barriga. Porque nem tudo que é em nome de Deus é de Deus. Nem todo aquele que se intitula pastor, mestre, ou seja lá quem for, é de Deus, certo? Nem todo amigo que fala coisas boas para você, essas coisas boas são de Deus. Por isso, você tem que ter uma firmeza na sua fé, uma firmeza na sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, não é mais de um Senhor. Eu acredito em tudo. Eu acredito que Deus tem tudo. Eu acredito que Deus... Não. Para com essa conversa aí. Que essa conversa nunca levou ninguém a lugar algum. A partir do momento que você, sabe, tem uma mente muito aberta, ter uma mente aberta é bom, mas ter uma mente aberta em relação à fidelidade a Deus é uma coisa ruim. Porque a Bíblia diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, aí você já entende, eu tenho que servir um Deus, não vários deuses. Porque hoje tem ensino para tudo. Tem o que fala, sabe o que é certo e o que fala o que é errado. Tem um que segue o que é de Deus e o outro que distorce totalmente. E hoje, sabe o que as pessoas fazem? Elas usam o conhecimento para distorcer para o lado que elas têm a visão, para o lado que elas acreditam. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que ter o Espírito Santo e conferir nas Escrituras, porque você pode pegar um texto e inclinar ele para um lado e para o outro. No entanto, se você tem o Espírito Santo, ele vai lhe direcionar para o lado que você tem que inclinar aquela palavra. A segunda coisa para você guerrear na vida é você ter uma vida de oração constante. Eu tenho ensinado isso para as pessoas. Orai em todo o tempo, orai em todas as decisões que envolvem a sua vida, que envolvem o seu futuro. Gente, as pessoas têm orado cada vez menos. Se eu perguntar quanto tempo você ficou na televisão ontem e quanto tempo você orou, o tempo da televisão ganhou, ou o tempo de entretenimento ganhou, ou o tempo que você usou para você ganhou. Porque essa é a vida das pessoas. Elas deixam de ter uma vida de oração constante, querem vencer as batalhas, mas elas não têm aquela firmeza de oração e é por isso que perdem. Eu não sei se é porque eu me criei num ambiente pentecostal, que eu acredito tanto no poder da oração e eu estava acostumado desde a minha adolescência a frequentar os ciclos de oração daquelas mulheres, sabe, de joelho no chão, aquelas mulheres que oravam e que o céu descia, aquelas mulheres que, quando colocavam o nome de alguém em oração, o milagre acontecia e a gente ficava sabendo, fulano estava desenganado, quando o nome do fulano, que estava desenganado,
ia para dentro do ciclo de oração, pronto, milagre acontecia. Era incrível o que acontecia. Era uma igreja pequenininha que eu congregava no interior do Rio Grande do Sul, mas aquelas mulheres, tenho certeza, elas podiam não ser conhecidas no Brasil, mas eram conhecidas no reino de Deus. Eram conhecidas no mundo espiritual, como mulheres de oração, como mulheres de intercessão. Eu me lembro que quando eu descobri, sabe, que eu queria mais de Deus na minha vida e que uma fome por Deus tomou conta assim de mim, eu comecei a, todos os dias, procurar um ciclo de oração para ir. Eu, segunda, ia no ciclo de oração, terça eu ia no outro, quarta eu ia no outro, quinta eu ia no outro, e assim por diante, porque eu sabia que lá no meio daquelas irmãzinhas do coque, Deus falava. Eu sabia, lá Deus falava, lá Deus se revelava. E eu estava lá, toda a oração. E quando anunciava no domingo que iria ter, sabe, uma campanha de oração, aí eu era o primeiro a estar. Porque eu sabia, no meio dessas pessoas Deus falava. Eu quero que você entenda isso. A oração constante vai transformar a tua vida. Você aprender a orar. Sabe, até quando você sai com o seu carro da garagem e você está indo em direção ao seu trabalho, agradeça a Deus, Senhor, vem comigo. Que o meu dia seja uma bênção. Coloco tudo diante de Ti. Sabe, a nossa primeira impressão do dia não deve ser as notícias do mundo. Você ir lá no portal de notícias para ver o que está acontecendo no mundo. A sua primeira impressão do dia deve ser, Senhor, vem até mim, toca-me com o Teu poder, consagra a Ti a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou. Sabe, envolver teu dia em oração. Quer vencer as batalhas da vida? Aprenda a ter uma vida de oração constante. A terceira coisa é domine a palavra. Por que dominar a palavra? Porque é coisa mais triste quando uma pessoa quer combater sem uma espada, quer ir contra o diabo, quer ir contra as ações do maligno, mas sem uma espada, sem conhecer a palavra de Deus. O que mais tem hoje é gente com, sabe, pensamentos supostamente bíblicos e que na verdade são achismos, não são versículos bíblicos, não são passagens da Bíblia, não são pensamentos divinos, não, é só achismos. É uma frase que ele encontrou e ele acha que aquilo ali está na palavra de Deus. Nós temos que dominar a palavra para não sermos enganados. Você tem que estudar a palavra. Você tem que ler a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmos 1, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes. O seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. De dia e de noite. Esse é o seu prazer. Você não imagina. Eu me debruço na palavra de Deus. E eu amo tanto a palavra de Deus, amo tanto. Sabe, quando Deus fala comigo na palavra. Ontem eu comecei a pregar, eu disse para minha esposa, eu demorei 1h30 para preparar o sermão de domingo. 1h30. Eu levo isso aí, 1h30, 2, já levei até 2h30 preparando um sermão. E porque domingo é um culto especial, eu levo mais tempo assim para desenvolver a palavra, então eu gosto de me dedicar. E nesse domingo eu tinha preparado uma palavra de 1h30. Aliás, tinha preparado a palavra em 1h30. Foi o tempo que eu levei preparando aquela palavra. Só que eu não saí do versículo bíblico. Tinha todo um sermão abaixo daquela passagem bíblica. Sabe por quê? Porque o texto me encantou. O texto me encantou quando você domina a palavra de Deus. Sabe, qualquer trecho da Escritura, você tira dali um tesouro, um manancial. Você tira dali rios e rios de água viva. Por quê? Porque você está meditando na palavra. Você aprende a amar a palavra, você aprende a ouvir a Deus na palavra. E hoje é assim comigo. Qualquer versículo bíblico, puxa, eu tiro dali, sabe, um livro. Eu tiro um livro de qualquer versículo. Porque o Espírito Santo, ele vem me ensinando muito a compreender as Escrituras, a compreender a palavra de Deus. Por isso, domine a palavra de Deus, leia a sua Bíblia. Você pode ter 10 livros de cabeceira. Você pode estar lendo muitos livros e, sabe, tentando bater recorde de leituras de livros. Não deixe a sua Bíblia de lado.
a sua Bíblia deve ser a prioridade da sua leitura diária. O quarto passo para vencer guerras na vida é você montar um grupo de intercessores e profetas próximos a você. Coisa boa, nós temos pessoas que oram por nós, pessoas que a gente confia para pedir oração a elas, pessoas que podem vir à minha casa, que podem vir à minha empresa para orarem por mim, para orarem pela minha família. Você tem que ter irmãos dentro da igreja que sejam intercessores. Substitui o fofoqueiro que você anda pelos intercessores. Porque os intercessores vão fazer uma coisa significativa na sua vida. Então chama gente de oração, chama aquela pastora de oração, chama aquele pastor de oração, chama aquele irmão que você sabe que ele é da oração, ele gosta de orar, chama ele para vir na sua casa. Chama aquele profeta que você sabe que ele não é de profetada, mas ele é, um homem de Deus, que quando abre a boca você sabe, Deus vai falar. Deus vai falar. Esse homem, Deus fala. Essa mulher aí, quando abre a boca, Deus fala através dela. É essas pessoas que você tem que ter na sua vida. Essas pessoas que têm uma palavra certa para você. Essas pessoas que vão orar por você. Você tem que ter gente que esteja com você. Eu conheço muitos empresários, muitos. Deus me deu a graça de conhecer muita gente que entendeu isso. Que todo empreendimento, toda grande decisão, eles chamam as pessoas na casa deles, eles chamam na empresa, vem orar aqui por mim, eu preciso de oração aqui, vem orar na minha casa, eu preciso que você ore, eu estou para tomar uma decisão, preciso de respaldo. São pessoas que entenderam. E o quinto passo para vencer as batalhas da vida é coragem. Seja forte e corajoso. Por que coragem? Porque coragem vai fazer você não retroceder. Coragem vai fazer você avançar quando todos estiverem abandonando o barco. Coragem vai fazer você confiar totalmente em Deus, nas promessas de Deus, no que Deus disse. Coragem vai fazer você, permitir com que Deus te use e te use como Ele quer. A coragem nos leva a desafios maiores do que nós imaginamos. É a coragem que Deus dá. Por isso, seja alguém corajoso. Não se desestimule por causa das contrariedades. Não se desanime diante dos ataques. Tenha coragem. Seja corajoso em Deus. Não, Deus vai me ajudar. Eu vou para cima. Eu vou vencer. Deus está comigo. A palavra de Deus é meu escudo. Eu não vou perder essa guerra. O Senhor está comigo. Coragem. Coragem para vencer. Coragem para ir até o fim. Coragem para não desistir, coragem para lutar por um propósito. Eu deixo essa palavra ao teu coração, sei que essa foi uma palavra de direção para você, e que essa palavra possa ter lhe abençoado. Se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe, manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas, faça com que essa palavra chegue a muitos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também eu tenho um anúncio especial que hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter o começo do nosso seminário de intercessão profética. Hoje nós teremos 3 direções especiais e você vai ser muito abençoado. Você se prepare, você que é nosso aluno da Academia Kindle, se prepare. E se você quer participar do seminário, vem se tornar aluno da Academia Kindle Global. O site, o link está aqui na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade. Começa hoje às 19 horas. É hoje e amanhã. E depois, tudo que foi falado, inclusive os podcasts que vão ser extraídos deste evento, vão estar disponíveis nos próximos dias também para os alunos da Academia Kindle. O que é a Academia Kindle? É uma escola. É uma escola de treinamento especial para você poder avançar, para você poder ter ferramentas para lutar contra o inimigo. Lá eu me aprofundo. Lá eu dou direções especiais. Eu convido você a estar com a gente. Você é nosso convidado a ser nosso aluno na Academia Kindle Global. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E também falar dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Você pode ir lá no meu site adquirir. Esse livro aqui, ele tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas.
É um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, nesse canto, você vai fazer a sua oração a punho. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E nós precisamos ter discernimento espiritual do que Deus está nos revelando. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, onde ela fala da unção que estava sobre Davi, que levou ele a romper. Todos os nossos livros você pode adquirir lá no meu site. Eu já tenho 18 livros escritos. Você acredita nisso? 18 livros escritos. Deus capacita a gente. Deus faz coisas maiores. Amém? Compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas. Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, porque nós vamos levantar um clamor em favor de cada pedido de oração em nome de Jesus. Tem uma mulher que está aí me ouvindo e essa mulher está com várias manchas no corpo que apareceram faz alguns meses. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre essa mulher que anda com um negócio feio no pé e que já tem pedido a cura a Deus. Eu quero declarar saúde sobre teu pé, que toda essa machucadura, tudo que tem te limitado, até fisicamente, renda-se a Jesus Cristo e que você receba o milagre de Deus em nome de Jesus. Amém? Há uma pessoa que planta soja, ou a família planta soja, que está aí me ouvindo, e que precisam de um milagre de Deus essa semana. Não sei qual que é a necessidade de vocês, mas Deus está intervindo. Vai vir resposta de Deus aí. Amém? Vai vir resposta de Deus. Tem alguém que está me ouvindo de Paranaguá e o Senhor me disse, é tempo de coisas que saíram da sua vida voltarem para a sua vida. Inclusive oportunidades que foram perdidas. Está voltando para o teu caminho, para a tua casa, no nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, vou te abençoar a tua casa, tua família, teus pedidos de oração, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Estamos hoje no 8º dia, buscando a transformação de vida, buscando a mudança que só o Senhor pode fazer. Apresento diante de Ti a minha família e a família de cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Eu apresento todos os pedidos de oração aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. É nesse nome que toda força contrária tem que se dobrar. É nesse nome que céus e terra respondem. É no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora apresentando a Ti cada pedido de oração. E eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda ação contrária, renda-se a Jesus Cristo. E que haja respostas do Senhor, haja milagres de Deus agora, em favor de cada pedido de oração. Oramos, Pai, pela cura total dessa pessoa. Oramos para que toda enfermidade, infecção, vício, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo.
tudo aquilo que tem deprimido, atacado a mente, tem trazido opressão, que tem trazido peso, que tem trazido aborrecimento, que tem trazido ansiedade, angústia para essa pessoa, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, porque o Senhor está mudando vidas. Eu oro, porque o Senhor está tirando pessoas de cativeiros espirituais. Eu oro, porque pessoas estão saindo de prisões que o inimigo colocou, prisões espirituais. Essa pessoa está sendo livre agora, liberta agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que coloca a mão. Por isso, Pai, nós te pedimos que esses papéis comecem a andar, que esses documentos comecem a andar, que essa causa, o Senhor opere a Tua justiça, operando milagres, transformando realidades e mudando a história dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que os céus se abram, para que a vitória do Senhor seja liberada e para que essa vida seja transformada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Rendemos nossa vida a Ti e Te pedimos, toca-nos, a nós e a nossa casa. Oramos também, Senhor, perdoando as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos machucam, aqueles que nos perseguem. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos Teu favor, Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Oramos para que o Senhor encha o nosso coração do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua lealdade. O Teu amor leal, Pai, esteja em nós. No nome de Jesus, guarda a nossa família, abençoe nosso dia e a nossa semana, para que seja uma semana incrível, uma semana de oportunidades de respostas divinas. No nome de Jesus Cristo, amém, amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Às 9 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. E depois, às 18 horas. Não esquece de compartilhar. É o mínimo que você faz. Que Deus te abençoe. Never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass, the waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step, yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. The road was never meant to be easy, the storm was never
never separate all this time. The road was never meant to be easy. The storm was never meant to end. The battles were not sent to break me. They were sent to shape the man I am. Every trial is part of the journey. Every loss becomes a light. The mountain is not in my way. The mountain is the reason I can rise.